Continuação. Olha aí, gente, aqui mais uma vez, turma. Na videoaula passada, nós pavimentamos o caminho para aplicar o critério do escorregamento para especificar o ajuste interferente entre o anel interno do rolamento e o eixo de transmissão de potência. Inclusive, na aula passada eu nem comentei contigo que eu deixei essa parte azulada na figura, que é a região do anel interno. Eu fiz isso justamente para vocês entenderem que agora eu estou tratando da interferência dessa região com o eixo. Porque daqui a pouco eu vou tratar da interferência do anel externo com a carcaça. E daí, obviamente, eu vou deixar o anel externo azulado para que você possa ter essa referência. Ô, gente, se eu garantir que as peças não escorreguem durante a transmissão de potência, me permite selecionar o ajuste e completar aquela letra que está faltando na designação. Letra essa que está simbolizada por aquele interrogação na cor verde criptonita. Aqui, quem não tiver esse EDH no eixo não precisa aplicar o critério do escorregamento, porque o seu rolamento não sofrerá ação da força axial e muito menos transmitirá torque. Mas imagine que a gente estivesse usando esse método de união por interferência para fixar, por exemplo, o pinhão cilíndrico helicoidal no eixo. Se esse fosse o caso de vocês terem uma CDH fixada por interferência, daí sim vocês teriam que incluir no critério do escorregamento o torque e a força axial transmitidos por essa engrenagem. Situação similar aconteceria se você tivesse que fixar uma engrenagem cilíndrica de dentes retos através de união por interferência, porque a ECDR não transmite força axial, mas muito provavelmente transmite torque. Então, não se esqueçam disso, por favor, porque nos projetos do primeiro semestre de 2021 em diante, alguns elementos de transmissão de potência serão montados ao eixo através de união por interferência. E isso vai causar uma parcela não nula do torque nessa inequação que descreve o critério de falha do escorregamento entre peças que são fixadas através de união por interferência. Então, fica de olho, hein? E aqui, deixa eu comentar com vocês uma outra coisa. Em alguns projetos, eu vou pedir para não somente os rolamentos, como também outros elementos do sistema de transmissão de potência, assim como eu falei agora há pouco, serem montados por interferência axial. Então, além de considerar a questão da eventual existência de um torque não nulo e também de força axial, pelo fato desses elementos terem sido montados através de interferência axial, vocês precisarão considerar a perda de interferência ΔI nos cálculos. E para vocês fazerem isso, vocês terão que estipular as rugosidades superficiais das peças internas e externas. Então, se esse for o caso, por favor, consultem as tabelas da disciplina, porque tem tudo lá especificado. Na verdade, vamos fazer melhor? Deixa eu te mostrar essas tabelas, porque assim fica mais fácil e fica visualmente claro sobre o que eu estou falando. Mais uma vez, estamos aqui no ambiente do Moodle. Eu vou abrir, então, o tabelário da disciplina de Elementos de Máquinas 1 e vou, obviamente, conduzir vocês para aquela seção que trata das uniões por interferência. Quando vocês fizerem a consulta nesse tabelário, vocês vão perceber que aqui nós temos uma tabela de rugosidades superficiais em função da técnica de usinagem. E aqui para baixo a gente também tem uma outra tabela de coeficiente de dilatação para diferentes materiais que nós vamos usar no final dessa videoaula. Aqui um pouco mais para baixo vocês vão encontrar um gráfico orientativo para valores dos fatores elásticos KI e KE, só que eles só podem ser considerados se as peças forem com aço, com módulo de elasticidade axial de 210 gigapascal e o coeficiente de Poisson de 0,3. E esse ábaco também pode ser considerado caso você tenha peças feitas em ferro fundido maleável com módulo de elasticidade axial 100 gigapascal e coeficiente de Poisson 0,25. Aqui um pouco mais para baixo vocês vão encontrar as temperaturas típicas dos banhos de imersão, caso vocês queiram utilizar essa técnica de banho de imersão ou para resfriar ou para aquecer alguma das peças. Inclusive eu aproveito para fazer um comentário de engenharia que eu também já fiz no meu curso de rolamentos concernente às questões de segurança envolvidas no emprego de banhos de imersão. Por favor, fiquem bastante atentos, porque tanto se a gente quiser resfriar as peças ou aquecê-las através de banhos de imersão, existem questões de segurança que devem ser rigorosamente observadas, tá legal? Muito bem, agora eu vou abrir o formulário de elementos de máquinas. E como eu costumo fazer com frequência, eu vou abrir agora para vocês o Moodle da disciplina de projetos do diurno e aí vou lançar mão, obviamente, dos arquivos que contêm as fórmulas de uniões por interferência. Quando a gente chega aqui nessa parte do formulário, que eu digo sempre, né? Eventualmente o formulário estará pendurado, né? Estará depositado, estará disponível em uma região do Moodle que pode ser diferente do que essas regiões que eu estou mostrando para vocês agora. Na verdade, estou me referindo aos blocos nos quais eu costumo disponibilizar os arquivos para vocês. E também, eventualmente, os formulários podem estar com uma aparência ligeiramente diferente dessa. Então, aqui embaixo, vocês vão notar que nós temos uma seção que trata da montagem por dilatação térmica, ao mesmo tempo que nós temos uma outra seção que trata de prensagem sob velocidade controlada, onde existe a perda de interferência.
Então é sobre esse delta aí que eu estava me referindo, caso a gente opte por montar peças sobre os eixos através de técnicas mecânicas que promovem a perda de interferência delta I. Muito bem, então vamos voltar para o PowerPoint para que a gente possa dar sequência aos nossos cálculos. Bom demais. Então agora eu vou preencher essa fórmula do critério do escorregamento com os valores das variáveis que são conhecidas nesse momento. Obviamente eu já fiz a adequação dimensional, por exemplo, colocando os afastamentos em milímetros para que exista uma padronização de unidades. E eu também quero chamar a atenção de vocês que eu estou, obviamente, utilizando uma planilha de cálculos com todos os valores encadeados para poder fazer os meus resultados. Então, a aplicação desse critério de escorregamento vai resultar em um afastamento mínimo do eixo que seja de 28,6 micrômetros. E, por favor, interprete corretamente essa inequação. Eu tenho que procurar um valor nas tabelas de afastamento que me retorne um afastamento mínimo do eixo que seja maior ou igual a esse valor. Então, o que a gente vai fazer agora é consultar as tabelas de metrologia. A gente, obviamente, vai analisar e olhar somente para a linha do diâmetro nominal que esteja entre mais de 40 e 50 milímetros. E, ao fixar essa opção, por favor, procure o primeiro valor de afastamento mínimo do eixo que seja maior ou igual a 28,6 micrômetros. Vocês vão perceber que o ajuste P6 não vai satisfazer essa nossa situação, porque o afastamento mínimo do eixo é da ordem de 26 micrômetros. Já o afastamento R6 pode servir uma vez que o afastamento mínimo é 34 micrômetros e isso satisfaz a situação de que ele seja maior ou igual a 28,6 micrômetros. Então fica aqui definido que nosso ajuste interferente entre o anel interno do rolamento e o eixo de transmissão de potência de agora em diante vai ser 45 H maiúsculo 7 R minúsculo 6. Então, turma, de agora em diante, para os cálculos que seguirão, a gente tem que usar os afastamentos mínimo e máximo pertencentes a esse ajuste. Portanto, o afastamento mínimo do eixo vai ser de 34 micrômetros e o afastamento máximo desse eixo vai ser de 50 micrômetros. Uma vez que a gente especificou a interferência do anel externo com o eixo de transmissão de potência como sendo 45, H maiúsculo 7, R minúsculo 6, e também nós sabemos que essa montagem é radial feita por dilatação térmica, nos resta verificar a integridade estrutural de ambas as peças. E quando eu falo ambas as peças, eu estou me referindo ao cubo do elemento montado, que no caso é o furo, e no caso é o rolamento, e também ao eixo de transmissão de potência. E esse critério tem que ser aplicado porque nós temos uma probabilidade, que pode até ser pequena, de haver uma montagem que cause a interferência máxima. E, portanto, se isso acontecer, a gente quer que nenhuma das peças escoe. E eu faço questão de deixar isso muito claro, que nós temos que verificar a integridade estrutural de ambas as peças. E para reforçar esses conceitos, vocês sabem que eu gosto muito de usar metáforas, então eu uso um exemplo de um crash test que tem 2 dummies dentro. Dummies são aqueles bonecos instrumentados que fazem parte dos ensaios. Então, se houver uma colisão, não basta que apenas um dos bonecos não sustente dano. Na verdade, ambos não devem sustentar qualquer tipo de dano. Então, é exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. A gente vai fazer a verificação que nem o eixo, nem o furo sofram colapso estrutural através do escoamento. Então, turma, nessa fórmula, o que a gente tem do lado esquerdo da inequação é a tensão real atuante, enquanto que do lado direito da inequação a gente tem a tensão admissível. Em termos de tensão real atuante, nós temos a pressão máxima multiplicada por um fator de concentração de tensão. Esse fator de concentração de tensão eu chamo carinhosamente de Y, para não confundir, com a letra K que a gente costuma usar normalmente para fatores modificadores de tensão, e eu não quero que vocês confundam com o KI e o KE. Então, conforme ficou demonstrado quando eu apresentei para vocês a teoria de uniões por interferência, os fatores de concentração de tensão Y, eles são individuais para o furo e para o eixo. E esses fatores dependem exclusivamente da geometria do furo e do eixo. Então, essa influência da geometria é representada, na verdade, contabilizada através do fator geométrico QE e QI. Muito bem, o que eu vou fazer agora é parametrizar essa inequação do critério do escoamento em função da pressão máxima. E, obviamente, eu não só posso, como eu devo, expandir essa fórmula da interferência real após montagem Z máxima, incluindo os afastamentos e o método de montagem. Eu insisto, turma, eu tenho que aplicar essa fórmula 2
duas vezes, com os dados do eixo e com os dados do cubo do furo. Então, só para deixar essa fórmula o mais ajeitada possível, eu vou usar os valores que eu já tenho conhecimento até o momento. E, obviamente, isso aconteceu em função dos cálculos e adoções prévias que eu acabei de realizar. Então, por exemplo, vocês sabem aí que eu consigo, com os dados que nós temos à nossa disposição, calcular o valor do KI e do KE. Eu também sei o valor dos afastamentos e eu também conheço o diâmetro nominal das peças. E por causa disso, eu já deixei essa fórmula preenchida com algumas variáveis conhecidas. Então, o que eu vou fazer no próximo slide é determinar o fator de concentração de tensão do eixo e do cubo. Daí a gente vai descobrir esse fator Y. Posteriormente, como a gente sabe o material do eixo em função do que foi especificado em passos anteriores, e na verdade, no meu caso, o eixo é de aço classe resistência 4.6. Portanto, eu também conheço o σE do eixo. E isso vai me possibilitar determinar o coeficiente de segurança do eixo no caso de haver uma montagem que cause a máxima interferência. E claro, a gente vai fazer a mesma coisa para o rolamento. A gente vai achar o Y e o σE para que a gente possa calcular o coeficiente de segurança do rolamento. Então vamos para cima. Ô turma, vocês devem se lembrar que o fator de concentração de tensão Y depende exclusivamente do fator geométrico. Então no caso do eixo, como o fator geométrico QI é zero, então o Y vale 1,78. Já no caso do cubo do eixo, na minha situação, o fator geométrico QE é igual a 0,822. Se vocês fizerem uma análise cuidadosa nesse gráfico, vocês vão perceber que o valor de 0,822 não tem no gráfico. Então eu vou extrapolar e assumir por segurança que o fator Y vale 5. Maravilha, então vamos seguir em frente. Só para facilitar e eu já despachar uma das pendências, eu vou fazer o cálculo de uma vez do coeficiente de segurança em relação ao escoamento do eixo. Levando em conta as variáveis que eu já conheço no momento, eu posso aplicar o critério de escoamento para o caso da pressão máxima. Ao proceder com esses cálculos, eu vou constatar que o coeficiente de segurança do eixo, para o caso extremo de haver a pressão máxima, é de 3,56. Ou seja, o coeficiente de segurança é maior do que 1, então tecnicamente não ocorre falha estrutural do eixo caso aconteça a interferência máxima. O que a gente vai fazer agora é empregar o mesmo critério de falha, só que para o anel interno do rolamento, que é o cubo da peça externa. Olha aí, turma, fiz essa mudança. Eu sei que provavelmente você não deve ter percebido muita coisa, mas essa inequação aqui embaixo teve algumas das suas variáveis modificadas. Preste atenção, por favor, que o fator Y mudou e a mesma coisa aconteceu com o índice da tensão de escoamento admissível. E aí, turma, no caso do cubo do rolamento, falta a gente determinar qual que é o limite de resistência ao escoamento do material do rolamento. E para fazer isso, nós vamos precisar mais uma vez recorrer ao catálogo de rolamentos para descobrir essa informação. E, obviamente, eu já deixei o catálogo aqui prontinho para que a gente possa fazer essa análise. Se vocês forem na página 154 do PDF, que corresponde à página 150 desse catálogo, vocês vão encontrar essa seção que trata dos materiais para rolamentos. Na verdade, se vocês descerem aqui, vocês vão encontrar informações sobre os materiais que devem ser utilizados em cada um dos componentes. No nosso caso, a gente está interessado nos materiais tipicamente utilizados para a confecção dos anéis dos rolamentos. Vocês vão perceber, ao fazer uma leitura cuidadosa, que existem diversas recomendações aqui nessa página que tratam de sugestões e recomendações para diferentes situações específicas. Só que no caso mais comum, os anéis e os corpos rolantes são feitos de aço temperado ISO 68317. Então, turma, como de costume, eu vou fazer uma pesquisa no site da ISO para vocês verificarem do que se trata essa norma. E essa norma foi publicada em 2014 e confirmada em 2020. Vocês vão perceber que essa norma trata de materiais para rolamentos. Então, eu vou fazer uma consulta no MatWeb e procurar informações sobre esse material. Vou usar uma técnicazinha bastante simples, né? Obviamente, vou copiar essa informação aqui e entrar no MatWeb, que obviamente eu já deixei aqui pronto à minha disposição, e vou fazer essa verificação. Na verdade, vou fazer essa consulta do ISO 683-17. Daí vocês podem clicar aqui nesse botão para expandir a sua consulta, e aí vocês têm algumas opções. Então, vocês podem clicar em qualquer uma delas, por exemplo, essa daqui, e vocês vão encontrar algumas informações interessantes. Basta que vocês, obviamente, vão descendo aqui para vocês fazerem a leitura e vocês vão perceber, obviamente, que eu acertei na hora de fazer a adoção do módulo de elasticidade axial e também do coeficiente de Poisson. Mas nessa tela especificamente, a gente não encontra a informação que eu estou procurando, que é o limite de resistência ao escoamento desse material. Mas eu tenho algumas dicas que eu sugiro para vocês, obviamente, sempre fazer uma leitura cuidadosa, e a gente consegue notar que o próprio aplicativo apresenta alguns apelidos para esse material, como, por exemplo,
exemplo, A485-3. Então eu vou fazer uma nova pesquisa em relação a esta informação aqui. E aí, ao fazer essa pesquisa, eu tenho esses resultados. E aí basta que vocês consultem quais são as respectivas informações sobre esse componente. Notem, por favor, que eu novamente não encontrei a informação que eu estava procurando, mas é porque eu também resolvi fazer uma pesquisa um pouco diferente daquela que eu já havia feito anteriormente. Se vocês utilizarem o primeiro resultado da primeira pesquisa que eu fiz inicialmente, se vocês clicarem aqui nesse round bar, vocês vão encontrar outros apelidos. Então, por exemplo, vocês têm aqui o aço SAI 52-100. E quando eu faço essa pesquisa aqui, eu consigo encontrar a informação que eu estou procurando, porque, na verdade, eu tenho um retorno de diversas especificações e designações desse mesmo material. Então, eu já fiz essa pesquisa anteriormente, basta que você vá clicando em cada um deles e vocês vão encontrar essa informação que eu estou procurando aqui, que é a tensão limite de resistência ao escoamento. Percebam que, nesse caso, o limite de resistência ao escoamento, ele é maior ou igual a 410 megapascal. Obviamente, para esta versão desse material. Se vocês pesquisarem em outra versão desse mesmo material, vocês vão perceber que, por conta das diferenças, o limite de resistência ao escoamento é um pouquinho maior, nesse caso 740 megapascal. E aí, se vocês continuarem pesquisando, vocês vão encontrar opções que variam até 1.700 megapascal. Então, eu tenho essa informação, na verdade até mais, né? Eu acabei de encontrar aqui um de 2.200 megapascal. Então, eu vou retornar para o PowerPoint para que a gente possa continuar fazendo os nossos cálculos utilizando essa especificação de material, utilizando o valor de sigma E mínimo, que no caso é de 410 megapascal. Pode ser? Então, vamos lá. Ao fazer essa substituição, turma, e assumir que o limite de escoamento do material do anel do rolamento seja de 410 megapascal, eu consigo constatar que o coeficiente de segurança para o escoamento, no caso da pressão máxima acontecer para o anel do rolamento, é de 2,17. E esse valor está muito bom, porque isso indica que, caso tenhamos a montagem do eixo com maior diâmetro combinado com o furo de menor diâmetro possível, ambas as peças permanecerão íntegras estruturalmente perante uma eventual falha por escoamento. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai calcular qual que deveria ser a temperatura de montagem para a nossa situação. Mas, turma, antes de eu fazer esse cálculo da temperatura de montagem, eu quero deixar um aviso para vocês, porque eu não vou demonstrar aqui nessa aula o cálculo das forças de montagem e desmontagem desse rolamento. Porque vejam bem o seguinte, no caso da montagem radial, não faz o menor sentido em eu calcular uma força de montagem. Entretanto, eu posso montar esse rolamento radialmente, ou seja, por dilatação térmica, mas ter que executar a desmontagem axialmente. Então, para deixar isso um pouco mais claro, deixa eu retornar nos formulários da nossa disciplina. Vejam aqui, por favor, que nesse trecho do formulário encontram-se as fórmulas para calcular a força de montagem e também da força de desmontagem. Então, vocês me desculpem se eu sou repetitivo, mas no caso da montagem ser feita por dilatação térmica, não faz sentido você calcular a força de montagem. A força de montagem serve apenas se você fizer a seleção, na verdade, a opção de fazer a montagem através de montagem mecânica dos métodos axiais. E, normalmente, caso você queira fazer a desmontagem, a força necessária para realizar essa tarefa é obtida através dessa fórmula aqui. Então, turma, para o cálculo de ambas as forças, vocês precisarão adotar um valor de K, que representa o coeficiente de segurança para as forças de montagem e desmontagem. Se vocês assumirem um valor superior a 1,2 e inferior a 2, para o coeficiente K, está mais do que suficiente. Então, quem tiver a montagem por dilatação térmica, calcula somente a força de desmontagem. Por sua vez, quem optar por fazer prensagem sob velocidade controlada tem que calcular essas duas forças, tanto a de montagem quanto a de desmontagem. Pois bem, no nosso caso, então, eu vou partir de um pressuposto que a nossa temperatura ambiente seja de 25 graus Celsius. Aqui, dado que nós conhecemos a interferência teórica máxima, basta que a gente consulte a tabela de coeficientes de dilatação que a gente tem disponível no nosso tabelário. Vamos dar uma olhada mais uma vez? Olha aí, estou abrindo o tabelário de novo. Claro, já vou direto aqui para a nossa parte de uniões por interferência. E essa aqui é a tabela que nos traz os coeficientes de dilatação para diferentes materiais. Como no nosso caso a gente tem aço carbono e a gente vai fazer o aquecimento do anel, a gente vai constatar que o alfa é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então vamos voltar para o PowerPoint e terminar de fazer esse cálculo. Com essas informações que a gente tem até agora, nós teríamos uma temperatura de montagem de 171,5 graus Celsius. E aí, Tomar, na hora de usar aquele equipamento da própria SKF, no ato da montagem, você viria aqui e faria a configuração no sistema para que ele operasse a 171,5 graus Celsius. Essa foto que eu te mostrei é de um aquecedor por indução da própria fabricante. Então, eu vou entrar no site rapidinho só para te mostrar uma ferramenta bem legal que eles oferecem. Aqui no site eu recomendo você fazer esse seguinte caminho. Vem aqui em Products. Se vocês descerem um pouquinho, vai ter a opção aqui de Maintenance Products. E aí, se a sua montagem for axial, explore, por favor, essa seção de Mechanical Tools. Mas, no meu caso, eu vou selecionar Heaters for Mounting and Dismounting. Daí, vocês dão uma olhada, por favor, aqui, o tanto de opção que eles têm para essa aplicação.
Tem aquecedor de indução de tamanho médio, de tamanho pequeno, de tamanho large, de tamanho extra large, tem portátil, tem luva, tem carrinho, tem aqui aquecedor de indução para rolamento miniatura, né? Claro que eu tô brincando, dá uma olhada no tamanho do cidadão aqui, se comparado com o tamanho do rolamento. E assim por diante. Então, turma, o que eu vou fazer é selecionar, por exemplo, esse aqui, o aquecedor de indução do tamanho large. Você não só pode, como deve, ler as especificações técnicas desse aquecedor. Porque você, como engenheira ou engenheiro mecânico, você tem que gostar de ler manual. Porque se você não gostar, você tá na profissão errada, tá? Outra coisa interessante, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui, porque ele é bem instrutivo, ele é bem curtinho, né? E fala sobre algumas questões técnicas que vão te ajudar a construir um conhecimento sobre rolamentos. E depois de vocês assistirem ao vídeo, eu vou sugerir que vocês cliquem aqui embaixo nesse outro botão verdinho, que se refere a uma ferramenta para seleção de aquecedores. Ao clicar, você será levado para um outro aplicativo que vai te auxiliar na especificação do aquecedor que você precisa. Basta você clicar aqui nessa opção de Mounting e depois na opção de Bearing Heaters. Aí um pouco aqui mais para baixo você vai ter a opção de introduzir a designação do rolamento, que no meu caso é o 6009. Ao digitar esse número, o aplicativo vai fazer uma busca no banco de dados interno que ele tem e na hora que você selecionar o seu rolamento, o próprio aplicativo vai atribuir as variáveis de entrada. Então basta que você clique aqui no botão de Search e vocês vão perceber que o próprio aplicativo vai recomendar que a gente use um aquecedor THI 030M. Quando você clica aqui no botão de Technical Data, você vai notar que ele tem, dentre outras características, a habilidade de elevar a temperatura de 0 graus Celsius até 250 graus Celsius. Então, ele serve para o que a gente precisa. Pode comprar que ele funciona. Uma outra coisa, para que você mantenha a sua biblioteca de catálogos atualizada, você poderia, inclusive, selecionar esse botão que tem o Product Data Sheet e aí fazer uma leitura um pouco mais apurada sobre esse aquecedor. Doido demais, né não? Então tá legal, vamos continuar. Bom, pra gente finalizar, eu estou destacando em azul nessa figura o anel externo do rolamento. Mesmo que no catálogo conste a recomendação para especificar um ajuste com folga, eu recomendo que vocês usem também um ajuste interferente. Entenda, por favor, que o anel externo do rolamento vai ser a peça interna da região de acomodação da carcaça que a gente vai considerar como sendo o furo. Então eu vou falar um pouco mais devagar. O diâmetro externo do rolamento vai ser o eixo para o furo que está na carcaça da caixa de engrenagens. Então, em termos de interferência, eu preciso saber qual que é o diâmetro do anel externo, que equivale ao diâmetro externo do rolamento. E vocês vão se lembrar que quando eu especifiquei o rolamento, eu obtive as dimensões principais dele. No meu caso, o diâmetro é 75 milímetros. Olha aí, no caso dessa figura, equivale à cota D maiúscula. E vocês vão perceber, obviamente, que após aquele vídeo de errata, eu percebi que eu tinha feito uma conta errada e, na verdade, os rolamentos do meu projeto deveriam ter sido o 6008 e não o 6009. Mas tudo bem, e eu expliquei para vocês que foi uma falha nossa, né? Então, turma, se vocês quiserem manter o furo H7, basta que vocês repitam os mesmos cálculos anteriores que foram executados para o anel interno do rolamento, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de rolamentos. Ô gente, para vocês fecharem o memorial de cálculo do projeto do segundo semestre de 2020, seria muito elegante e desejável da parte de vocês que vocês listem todas as normas que utilizaram até agora. Quando eu digo até agora, eu me refiro às normas usadas durante a execução desse projeto. E isso é bacana porque eu quero cada vez mais incentivar vocês a consulta de livros e normas técnicas. E se vocês fizerem uma lista de todas as normas que foram citadas e consultadas durante a confecção desse projeto, vocês vão perceber o tanto de consultas que nós fizemos. Agora, no projeto desse segundo semestre de 2020, essa lista não é obrigatória, mas eu já fiz ela aqui para você, mesmo que tenha sido uma lista básica. Entretanto, nos projetos seguintes, eu já vou dar essa instrução desde o início do projeto, porque imagina, se for agora no segundo semestre de 2020, imagina que no último minuto, na verdade no último segundo do último vídeo, eu falo que só falta você assistir todos os vídeos de novo e fazer uma lista. Se eu fizesse isso, né, eu tô no formol na mesma hora, né, porque minha CPA vai para casa do chapéu. Então fica aí uma recomendação, obviamente, de vocês utilizarem essa lista que eu fiz agora rapidinho de cabeça das normas que nós utilizamos. Inclusive, tô deixando bem claro, né, pode haver mais normas nessa lista do que as que estão aí. Porque eu fiz essa lista bem resumida, literalmente lembrando rapidamente quais foram as normas que eu me lembro que a gente utilizou. Dessa forma fica um memorial de projeto bem elegante, tá legal? Então eu digo muito obrigado pela companhia para as pessoas que são da turma do segundo semestre de 2020, porque em contrapartida, para as turmas do primeiro semestre de 2021 em diante, nós teremos mais passos de projeto. E daí fiquem atentos, por favor, porque eu pretendo publicar nas férias de janeiro de 2021 em diante alguns vídeos adicionais sobre os passos adicionais de projeto. Então é isso aí, valeu demais por enquanto. Falou!